Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso curso de Pensamento Computacional e Processos Matemáticos na Educação Básica. E nesse módulo 2 do nosso curso, nós vamos falar um pouco sobre a programação por blocos e algumas ferramentas que utilizam essa programação por blocos, que nesse caso serão o code.org e o Blockly. Vamos para o próximo slide. Então, inicialmente, dando uma visão geral sobre o que é a programação por blocos, a gente sabe que nossa sociedade atual vem numa crescente muito grande na área de tecnologia, então se torna muito importante que os nossos alunos aprendam e tenham uma noção do que é a programação. Porém, a programação em si, que é aquela utilizada por desenvolvedores para criarem ferramentas, pode ser de difícil compreensão para alunos, principalmente dos anos iniciais. E é aí que entra a programação por blocos, que é uma programação mais simples e fácil de compreender. Então, como vantagens desse estilo de programação, nós temos que ela é livre de sintaxe, então o estudante não vai ter que se atentar a regras básicas de determinada linguagem. Ela é fácil de utilizar, é uma programação gráfica, então é tudo muito visual e só com uma noção dos comandos o estudante já consegue ali montar a sua estrutura e cumprir algum objetivo, resolver algum determinado problema, enfim. Então, vendo o cenário atual que a gente está inserido, é muito importante introduzir a programação por blocos na sala de aula para trazer essa noção para os discentes e, assim, tornar a educação mais composta, a educação melhor, né? Tá? Então, a primeira ferramenta que nós vamos ver é a plataforma code.org, que ela é um ambiente muito interessante, onde vão ter diversos jogos educacionais para ensinar essa programação por blocos. Então, o Code ele permite que sejam criadas trilhas de aprendizagem. Então, o professor pode criar lá uma trilha que vai de desafios mais simples até atividades mais complicadas. Então, dessa forma, o estudante vai ter uma curva de aprendizagem, onde vai se desenvolvendo a partir de cada joguinho que ele vai completando nessa trilha. Próximo. Aqui a gente tem a tela principal do Code e o link que leva para o jogo. Ela é uma plataforma bem intuitiva e fácil de utilizar. Aqui a gente trouxe os principais blocos do Code para dar uma noção geral de como utilizar essa programação por blocos. O primeiro bloco que a gente tem é esse que representa o início de todo o código. Então, toda vez que a gente executar o códigozinho que foi formado lá pelos blocos, esse é o primeiro bloco que é a partir desse bloco que começará a execução. Nós temos o bloco laranja que é para executar. Então, toda vez que você montar lá o seu diagramazinho, tem que clicar nesse bloco executar para ver se a tarefinha está ok. Nós temos também o bloco passo, que ele é para realizar a depuração. Então, nessa parte que o estudante consegue ver se ele fez algum passinho, se ele colocou lá um bloco errado. Então, fica mais fácil de identificar erros com essa depuração para cumprir a tarefa da melhor forma possível. Nós temos também blocos que indicam direção, porque o Code ele é muito composto por joguinhos de labirinto e tudo, então esses blocos de direção são muito importantes. Então, nós temos a direção para a esquerda, um bloco que aponta para a direita, para cima e para baixo. E nós temos também a questão do loop, que é uma parte muito importante desse mundo da programação, que seria basicamente, ao invés de você colocar diversos blocos para executar uma mesma tarefa e tornar ali um código difícil de ver, um código extenso sem necessidade, a gente tem um loop que a gente determina quantas vezes quer realizar uma determinada tarefa e coloca dentro desse bloco. Então, por exemplo, se você quer ir 5 vezes para frente, é só você definir no loop o número 5 e colocar lá o bloquinho que leva para a direita. Então, ao invés de estar lá 5 blocos que leva para a direita,
com apenas o loop e um blocozinho para a direita, você já resolve o problema. Então, é mais uma vantagem aí que a gente tem no Code. Algumas funcionalidades interessantes que são diferenciais nessa plataforma é que ele pode ser utilizado tanto por alunos quanto por professores. Então, o aluno pode usar a plataforma para realizar os joguinhos e o professor pode criar uma sala lá para ir acompanhando o desenvolvimento de cada aluno. Como eu falei, é possível criar trilhas, então o professor vai vendo ali como cada aluno está progredindo, a parte que ele tem mais dificuldade. Então, é uma funcionalidade muito interessante. A gente também tem a opção de mostrar o código, que você monta lá os seus blocos para resolver determinado problema do joguinho, e você pode ver o código na linguagem JavaScript que representa aquela programação por blocos. Então, para mostrar aqui hoje nessa aula, nós selecionamos 3 atividades, que são os joguinhos Angry Birds, Abelhinha e o Artista. Mais para frente, nós vamos destrinchando cada joguinho e mostrando como eles funcionam. Então, o primeiro joguinho que nós vamos ver aqui da plataforma code.org é o Angry Birds, que ele é um joguinho que utiliza os conceitos de movimentos e direções. Em alguns momentos ali, ele vai ter que virar para a esquerda, virar para a direita. Então, isso traz uma noção muito boa de direção para os estudantes. E o Angry Birds, ele funciona em um labirinto, onde a finalidade é levar o pássaro até o objetivo final, que é o porquinho. Então, você tem que traçar ali um caminho que não passe por nenhum obstáculo e chegue ao objetivo final. Então, o Angry Birds é dividido em 3 módulos e cada módulo ele tem um foco em um conceito importante da programação. No módulo 1, a gente vai trabalhar com sequências simples, que seria só levar o passarinho ali pelo caminhozinho, sem muitas outras funcionalidades. No módulo 2, aí vai entrar o conceito de depuração, que já foi falado anteriormente, que é quando você quer fazer ali uma análise de erros para ver se o seu código vai funcionar direitinho ou se tem algum passo errado, porque caso tenha esse passo errado, você já vai ver ali onde está o erro e solucionar para, assim, executar e cumprir o objetivo. No módulo 3, nós temos os loops, que são as estruturas para você não precisar estar colocando vários comandos iguais, como eu já expliquei anteriormente. Então, é nesse módulo que a gente vai começar a ver essa funcionalidade. Porta. Certo? Vou fechar o PPT e ele já vai vir para a primeira parte do Angry Birds. Você pode explicar quando você estiver pronto e eu vou tentar solucionar isso aqui. Posso, né? Sim. Tá. Na primeira fasezinha do Angry Birds, a gente vai fazer uma sequência simples para levar o passarinho até o porco. Então, nesse passo, nós vamos colocar os blocos para cumprir esse caminhozinho ali. E ele dá sempre dicas, ele diz que é para levar para oeste, então você já vai tendo uma noção do que tem que ser feito. Aí nós vimos que usamos 2 setinhas para a esquerda e o desafio foi cumprido. Aqui em outra fasezinha do jogo, a gente vê que ele já mudou de direção. E a gente vai poder utilizar também a depuração para ver se o código que a gente colocou lá, no caso os blocos, né, estão ok. Ali a gente vê que não tá, porque a quantidade de blocos que foi colocada não leva ele até o objetivo final. Então, agora que quando a gente coloca a quantidade correta, vamos ver mais uma vez
se está tudo ok. Ali, ó, agora o passo vai nos mostrar. Dessa vez está ok, então a gente completou o desafio. Então, em mais uma fase aqui do nosso jogo, dessa vez a gente vai traçar mais um caminho para cumprir o objetivo. Então, é muito importante ter uma noção visual do caminho que mostra ali no labirinto para colocar as setinhas da quantidade correta e cumprir o desafio. E a gente vê que mais uma vez o desafio foi completo. E mais uma fase. Agora, nessa fase, a gente vai introduzir a questão do loop. Como foi visto no desafio anterior, a gente teve que colocar 5 setinhas que levam o passarinho para a direita. Porém, com o loop, a gente pode pedir para ele repetir o mesmo passo 5 vezes e dizer qual é esse passo, que nesse caso é levar o passarinho para frente, que é a setinha à direita. Então, vamos executar mais uma vez. Então, com isso, a gente consegue perceber a facilidade que é utilizar o loop, deixa o programa visualmente muito melhor de se compreender e também não vai utilizar tanto espaço de tela, você não vai ter o trabalho de ter que estar ali encaixando 5 blocos. É um conceito muito importante de se aprender e de se utilizar. Olá pessoal, agora vou estar guiando vocês com o nosso próximo jogo do Code.org, que é o Artista. O Artista é um jogo que consiste basicamente em usar a programação por blocos para mover o personagem e desenhar o que é pedido pelo jogo. Em alguns estágios é possível mover o personagem sem desenhar uma linha, isso a gente chama de pulo, então você pode optar por mover o personagem e desenhar o caminho ou mover o personagem sem desenhar o caminho, dependente do que for proposto para a gente desenhar. Assim como no Angry Birds, o artista, depois de um certo número de fases completas, ele vai permitir que nós usemos o comando de repetir, para que a gente possa colocar menos comandos dentro de um bloco de repetição, e aí o nosso boneco possa estar desenhando sem precisar fazer várias linhas de código para realizar a mesma ação. Então, dependendo do módulo que a gente for escolher, a gente vai ter algumas dificuldades e algumas coisas que a gente pode usar para resolver o nosso problema e consiga desenhar o que a fase se propõe a desenhar. Então, nesse primeiro módulo do artista, a gente vai ter caminhos simples para serem executados e a gente vai conseguir desenhar o que a gente quer desenhar de uma forma muito tranquila. Nesse caso aqui, a gente tem que desenhar o pé do bonequinho de palito aqui, e para a gente poder resolver esse problema, está aqui o comando, temos que navegar a leste uma vez e resolvemos esse problema. Das próximas fases em diante, torna-se um pouco mais complicado, mas também não tanto. Nesse primeiro módulo é um módulo de aprendizado realmente. No caso dessa fase, basta mover ao leste 2 vezes, visto que o nosso personagem ele só anda uma certa distância por vez. Então é necessário que a gente use 2 comandos para ele ir para o leste. Já no nosso segundo módulo, a gente vai estar trabalhando com formas geométricas. Nesse caso aqui, vocês conseguem ver que nós temos o formato de uma casa, formada por um triângulo e um quadrado sombreado. Nosso objetivo é desenhar esse quadrado. E como podemos desenhar esse quadrado? Quando a gente pede para ele caminhar até uma certa quantidade de vezes, né? Se a gente manda um comando para ele desenhar ao leste aqui, por exemplo, ele vai só vir desse começo, desse ponto em que ele se encontra, e vai vir até o meio dessa linha do quadrado. Então a gente precisa de pelo menos 2 comandos para que a gente consiga desenhar uma linha completa, né? Um lado completo do quadrado. No caso aqui, como eu já resolvi previamente, temos aqui o algoritmo pronto. A gente tem que fazer leste, leste, depois sul, sul, depois oeste, oeste e depois norte, norte. E aí a gente consegue desenhar o nosso quadrado.
como podemos ver a seguir. Daqui em diante, nosso problema vai se consistindo em ser um pouco mais difícil. Vamos ter formas mais complexas e teremos aqui o objetivo de pular. Lembra que eu falei do comando de pular? A gente precisa mover o bonequinho para esse lado desse quadrado sombreado sem desenhar essa linha. E para isso a gente usa esse comando de pular. Aqui está o comando já feito, como já disse, já resolvi previamente o algoritmo. Quando você for executar essa atividade, o algoritmo não vai estar pronto. Aqui no módulo 3, a gente vai ter agora a introdução de laços de repetição. Inicialmente, nessa primeira fase, a gente não vai ter a opção de usar laços de repetição, porque a gente quer saber exatamente quantas linhas de comando serão necessárias para que a gente resolva as questões. Nesse caso aqui, o boneco precisa viajar para o leste 4 vezes, né, com 4 comandos, como vocês podem ver aqui, e desenhar essa linha completa. Já na próxima fase, a gente vai ter o mesmo problema a ser resolvido, só que agora a gente tem que usar o laço de repetição. Usando o laço de repetição, como a Marta já falou anteriormente, a gente limita a quantidade de linhas que a gente precisa usar para completar um código, tornando ele um código mais visível, um código mais fácil de ser escrito e mais fácil de ser lido também. Então, usando aqui o bloco de repetição, podemos colocar aqui dentro do bloco de repetição o comando que a gente quer repetir e definir quantas vezes nós queremos repetir esse comando que a gente colocou aqui dentro. No caso dessa questão, podemos repetir 4 vezes que iremos realizar e completar o nosso desenho. Porém, o bloco de repetição, ele não necessariamente só precisa que a gente coloque um comando. Às vezes a gente precisa de mais comandos a serem repetidos por vez. Como, por exemplo, nessa questão aqui. Temos que escrever uma linha, ir para baixo e depois escrever a outra linha. E para isso a gente pode colocar mais de um comando dentro do comando de repetição. A gente não precisa nos limitar a fazer um só comando por bloco de repetição. Podemos repetir várias linhas de código dentro de uma mesma repetição. E aí com isso a gente poderá resolver o nosso problema. Esse aqui eu não vou dar a resolução, não vou dizer se isso aqui está certo ou se está errado. Para quem está assistindo o vídeo, eu recomendo que vocês entrem no site e resolvam esse problema e os problemas seguintes que virão após ele, pois são bem interessantes. Agora vamos falar sobre o jogo Abelha. Abelha também é um jogo do Code.org que permite o usuário controlar a abelhinha para realizar o seu objetivo. E qual é o objetivo da abelha? O nosso objetivo nesse jogo vai ser movimentar a abelhinha até a flor e podemos coletar uma certa quantidade de pólen da flor. E aí depois disso a gente movimenta ela até a colmeia e também podemos fabricar uma certa quantidade de mel, dependendo da fase em questão que estamos trabalhando. Após isso, a gente também pode usar laços de repetição para poder resolver nossos problemas e não precisar escrever tantos comandos, né? Podemos usar o comando de repetição para que a gente consiga resolver o problema sem usar tantos comandos individualmente. Temos também uma outra versão desse jogo, que é o mesmo jogo da abelha, só que soletrando palavras. Então, o jogo vai nos dar uma palavra para a gente encontrar. E aí a gente pode usar tanto os comandos separados quanto os comandos de repetição para poder soletrar uma palavra. Toda palavra que a abelha caminhar será adicionada na soletração, né? E aí, por letra a letra, a gente consegue completar a palavra. Então, como vocês podem ver aqui o exemplo, a gente tem a palavra em inglês east, né? E a abelhinha ela vai para o lado e aí vai passar pela letra E, depois pela letra A, depois pela letra S e pela letra T. Ao final, a gente tem que completar essa palavra em questão que o jogo nos pede. Então vamos ver aqui como podemos ganhar no jogo da abelha. Então, temos aqui esse caminho e como vocês podem ver aqui, o número da flor tem 1
e no número da colmeia tem 1. Ou seja, precisamos coletar o pólen da flor uma vez e na colmeia precisamos fabricar um mel. Então, para isso, temos esse comando pronto aqui e podemos executar ou usar o passo que foi explicado na parte do Angry Birds. E aí, realizamos o desafio. Se avançarmos, teremos uma atividade mais difícil, onde temos que coletar um pólen da flor e fabricar um mel, só que agora a gente tem que virar ao leste, né? Andamos sul, sul, coleta a flor, como está aqui no comando, vira ao leste e vamos até a colmeia e fabricamos o mel, tá bom? Aqui no problema da abelha, usando o laço de repetição, nessa primeira fase a gente não tem laço de repetição, justamente para a gente ver o quão mais simples e o quão melhor fica quando a gente utiliza laços de repetição. A gente vem até aqui, né, coloca o comando individualmente, cada comando, e podemos executar. Agora, nessa fase, a gente tem a opção de usar o comando de repetição e é exatamente ele que vamos usar. A gente tem que ir para o leste algumas vezes, especificamente 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu vou pegar aqui o comando de viajar para o leste, repetir 5 vezes. Aí, após isso, estaremos onde? Levaremos a abelha depois desse comando de repetição. A abelha vai estar bem em cima da flor, que precisamos tirar o pólen. Vamos obter o pólen da flor. E aí, depois disso, precisamos viajar para o norte, sair da flor e ir para a colmeia. E na colmeia, precisamos fabricar um favo de mel. E resolvemos o nosso problema. Já aqui, na abelhinha soletrando, é bem tranquilo também. Infelizmente, esse jogo em específico, ele tá... as palavras estão no inglês, né? E apesar do vocabulário, né? Do alfabeto do inglês ser muito parecido com a gente, então a gente conseguir escrever a palavra, não necessariamente a gente sabe qual palavra estamos escrevendo. No caso aqui, a gente está escrevendo a palavra leste em inglês, que é east, né? E aí a gente pode usar tanto os comandos repetidos, como a gente pode ver aqui. Os comandos repetidos de ir para o leste, 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 leste. Então ele vai vir para E-A-S-T e vai escrever a palavra. Ou podemos usar o comando de repetição para ela ir ao leste 4 vezes. E aí a gente pode executar e soletrar a palavra. E completamos uma fase desse jogo. E as fases subsequentes serão parecidas, obviamente. Precisaremos viajar para o oeste, para o norte, para o sul, às vezes fazer cruzamentos, virar curvas, para que a gente possa realmente resolver nosso problema. Temos também o jogo criando uma história, onde a gente não necessariamente utiliza mais os blocos de comando para movimentar, mas agora podemos criar uma história com o que está sendo dito, com o que a gente tem a opção naquela fase específica, né? Então a gente pode ter aqui os personagens do cãozinho e do gatinho, e a gente pode iniciar um diálogo entre eles utilizando o comando de print, né? A gente pode printar na tela e criar uma história com isso. Um jogo bem simples, mas que também é muito lúdico e divertido. E aqui temos a primeira fase do nosso jogo. A gente tem aqui um comando de dizer alguma coisa. E aí ele pergunta: você consegue fazer esse cachorro dizer olá mundo? A gente pode digitar aqui também. Vamos arrastar isso aqui e digitar olá mundo. Para quem não conhece, não é da computação, olá mundo é uma formalidade, por assim dizer, dos programadores. Toda vez que vão aprender uma linguagem de computação, uma linguagem de programação nova, o primeiro programa tem que ser um olá mundo. É uma forma de você fazer esse ritual de criar um programa que diz olá mundo,
naquela linguagem específica, que é uma formalidade para a gente dizer que vamos começar a estudar e aprender aquela linguagem. Geralmente, o primeiro programa que a gente faz é um print de Olá Mundo. Beleza. E agora podemos criar realmente uma história agora, no nosso próximo nível. Vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o mesmo comando de dizer, só que agora a gente pode escolher qual personagem vai falar alguma coisa. E a gente pode também digitar mais uma vez o que a gente quer. Ele vai dizer, você pode fazer o cachorro dizer alguma coisa e depois fazer a gata dizer alguma coisa? Então primeiro a gente precisa fazer o cachorro falar alguma coisa. Então eu vou colocar aqui, olá senhora gata. E vou selecionar o nosso personagem do cachorro que já estava selecionado previamente. E vou conectar aqui. Agora eu vou puxar outro comando de falar, vou selecionar a gata e vou dizer ela dizer: olá, senhor cão. E conectar logo abaixo. E completamos mais um problema, né? Mais uma questão. E nesse caso aqui não é uma questão onde existe realmente um certo ou errado, basta você fazer o cachorro falar alguma coisa primeiro e a gata responder logo em seguida, tá bom? Mas é um jogo de criar histórias que pode trabalhar com a criatividade e apresenta também o comando de printar alguma coisa na tela, que é muito usado mesmo por programadores no meio profissional e no meio acadêmico também. A partir de agora, nós vamos conhecer mais uma plataforma que pode ser utilizada para a aprendizagem de programação por blocos, Games. O Blockly, ele tem uma vantagem em relação ao Code.org, que é a questão da interdisciplinaridade. Então, no Blockly, você não vai aprender somente a programação por blocos, mas o aluno vai poder vagar ali por diversas disciplinas, vamos dizer assim, como matemática, ciências, geografia. Então, ele acaba sendo mais completo nesse quesito. Então, a gente vai ver também os comandos de loop, que já foram apresentados ali nos joguinhos do Code.org, e aqui no Blockly nós temos também as estruturas condicionais, que são estruturas imensamente importantes no meio da programação, e a partir do desenvolvimento aí de joguinhos, a gente vai destrinchando mais como funcionam essas condicionais. O Blockly tem 8 jogos e cada jogo vai explorando conceitos diferentes, vai tendo ali a questão da interdisciplinaridade com disciplinas diferentes. O primeiro joguinho que a gente tem é o quebra-cabeça, que é o mais simples, ele é apenas uma introdução às formas, então você vai ali ter um pouco de noção de ciências, porque vai trabalhar com os animaizinhos. O segundo jogo é o Maze, que é uma introdução já à questão dos loops e das condicionais. Então, você vai fazer ali a questão de geografia também muito, porque ele trabalha com direções, e você vai aprender tanto a condicional mais simples, que é o se, ou seja, se existe um caminho à direita, siga por esse caminho. E com o passar dos níveis, ele também vai introduzir a condicional se e se não, que seria o seguinte: se existe um caminho à direita, siga, e se não, siga à esquerda. Então, é um joguinho bem intuitivo que, ao desenvolvimento de cada nível, você vai pegando mais o conceito de estrutura condicional. Nós temos o Bird também, que aí, a partir dessa introdução que você teve no mês e sobre condicionais, no Bird você já vai trabalhar mais e mais com isso, ele vai dificultando, vamos dizer assim, um pouquinho o uso dessas condicionais, que é para que o aluno consiga, né, aprender o conceito de forma mais completa. Nós temos o Turtle, que vai explorar mais os loops, nesse caso,
E diferente do Maze, que ali também era bem introdutório com a questão dos loops, era uma coisa mais simples, só para você entender como funciona o conceito. No Turtle, você já vai utilizar mais e com um nível de dificuldade maior, vai ter a questão também dos loops alinhados, então é muito interessante. E a interdisciplinaridade do Turtle é mais com a disciplina de artes, vamos dizer assim, porque ele utiliza mais esse meio artístico. Nós temos também aqui o filme, que agora vai explorar conceitos matemáticos mais avançados. Então, talvez a partir desse joguinho ele não seja tão indicado para a questão de crianças de anos mais iniciais, ali de segundo, primeiro ano, porque são conceitos que são vistos mais à frente. Então, o filme ele vai já dar uma introdução à questão das equações matemáticas. E então a interdisciplinaridade dele é com matemática, né? E o estudante vai ter que ter uma noção dessas equações, de como utilizar lá no joguinho para animar um filme. Nós temos o joguinho A Música, que já vai trabalhar com um conceito um pouquinho mais avançado também de matemática, que é a questão das funções. Então, o estudante vai ter esse contato com a matemática ali um pouquinho mais avançada e também vai aprendendo ali e praticando os conceitos de programação por blocos que ele já foi desenvolvendo nos outros joguinhos. E então, ele vai utilizar aí essas funções com a programação por blocos para compor uma música, por exemplo. Nós temos também o Pun Tutor, que é para mostrar mais a programação baseada em texto. Então, como a gente já viu um pouquinho ali no jogo do Code, que o Kleber apresentou anteriormente, que é para criar uma história, você vai ali digitar uma historinha que vai ser falada pelo animalzinho, vamos dizer assim. O Pond Tutor também já explora mais essa parte, então talvez ele dê mais uma noção de português, vamos dizer assim, para o estudante, porque ele vai ter que escrever as coisinhas direitinho, então aí é que entra a parte de ser interdisciplinar nesse joguinho. E o último, o oitavo joguinho, né, do Blockly Games é o Pond, que é mais o encerramento final, ele é meio que uma batalha ali entre os animaizinhos no lago, os patinhos, né? E ele dá mais uma noção de rapidez ali, de inteligência para o patinho, e mais uma vez é utilizando os blocos do JavaScript. Aqui a gente trouxe o link do Blockly Games para vocês terem acesso aí e praticar. Mais para frente agora nós vamos mostrar um pouquinho como funciona algum desses jogos para dar uma visão mais geral, porque só falando a gente às vezes não consegue imaginar como é, e para vocês verem que eles são muito interessantes e é muito importante praticar ali, porque os alunos vão conseguir ter uma gama maior de conhecimentos. Então, aqui mostrando o primeiro joguinho do Blockly, que é o quebra-cabeça. É nesse joguinho que os alunos eles vão ter uma noção de ciência, porque qual é o objetivo desse joguinho? É montar ali os bloquinhos, então ele também dá uma noçãozinha já inicial para aqueles que nunca praticaram a programação por blocos, de como montar cada bloquinho no lugar direitinho e também resolver com base nos conhecimentos que os estudantes têm ali sobre cada animalzinho. Então, no quebra-cabeça, o estudante ele vai ter que colocar ali a imagem de cada animal que corresponde ao bloco. Lá a gente tem o nome, né, de cada animal no bloco, então o estudante vai ter que colocar as imagens direitinho, vai ter que selecionar quantas patas aquele animal tem e quais são os traços característicos dele. Por exemplo, no gatinho, a gente tem que os traços característicos dele são ter o bigode, né? O bigode do gatinho, ter pelo. Na questão da abelha, a gente já vê que quantas patinhas ali a abelha tem, a gente sabe que são 6, né? Quais são os traços dela? A gente sabe que ela tem
a questão do mel que produz, tem o ferrão, né? O caracol, que a gente sabe que não tem nenhuma patinha, né? As características dele é que ele é gosmento, tem uma concha. E, por fim, o patinho, que a gente sabe que ele tem duas patas, tem um bico e tem penas, porque é uma ave, né? Após montar todos os quebra-cabeças, né, com as informações certinhas ali sobre cada animal, a imagenzinha correspondente a cada bloco, a gente pode checar para ver se está tudo ok, né? Então, vamos lá na opção de checar respostas e tudo certo, os 16 blocos foram montados corretamente. Agora, no joguinho Labirinto, a gente vai ter as noções de direção, né? Virar ali à esquerda, à direita. Então, é muito importante para a questão do estudante saber posicionamentos e etc. Então, a gente vê que nessa primeira fase ela é bem simplesinha, ele só tem que avançar para chegar ao objetivo final, que é esse localzinho aí que fica marcado. Nesse caso, a gente tem que avançar 2 vezes para concluir o desafio. Pronto, e também um ponto importante a considerar, né, do Blockly é que ele mostra o código que você fez ali com essa programação por blocos, assim como a gente via lá no code.org, né? Ele também traz esse código na linguagem JavaScript. Então é muito interessante para o estudante ter noção do código ali que está por trás da programação por blocos e quem sabe despertar mais ainda o interesse dele por essa área. Aqui mais um nível do Blockly, do labirinto, né, do Blockly, a gente vai vendo que ele vai já trazendo agora a introdução das questões de virar para um lado e para outro, enfim. Então, a gente vê aqui que ele traz o caminhozinho e você tem que montar ali os blocos. A gente já deixou aqui pronto os blocozinhos que levam para o caminho final. Quando vocês entrarem, obviamente, a gente não vai ter isso, né? Vocês vão ter que montar ali, ter a noção de espaço para saber qual caminho certinho, qual bloco colocar para cumprir o objetivo. Mais uma vez, toda vez que finaliza ali o desafio que está ok, ele traz também o código e assim sucessivamente vai avançando até o nível 10. Cada joguinho tem 10 níveis e eles funcionam, vai trazendo ali de conceitozinhos mais básicos, mais simples do primeiro nível e o último nível, né, termina com conceitos mais complicadinhos. Aqui no terceiro nível, a gente tem também a questão da repetição, né, do loop, que vai ser utilizada para, como a gente já explicou várias vezes, deixar a programação mais visual, mais simples e menos trabalhosa. Nesse caso a gente vai utilizar para repetir o comando de avançar até o objetivo final. Então, vamos introduzir aí o bloquinho de repetição e dentro do que ele tem que fazer, repetir, no caso, é o bloquinho de avançar. Nesse caso do labirinto, a gente não define quantas vezes ele tem que repetir. Não sei se vocês estão lembrados, mas lá no code.org a gente tinha que repetir. Por exemplo, repita 5 vezes tal ação. Já aqui no labirinto, não. Ele tem já como se fosse um padrão dele, repetir até o objetivo final, que é esse local no final do caminho. Concluído. E outro pontinho interessante aqui do Blockly é que ele vai dar uma dicasinha ali bem sutil, que é quantos blocos restam para você realizar aquela ação, porque às vezes você coloca uma quantidade de blocos lá e você acha que está ok, que quando executar ali vai cumprir o objetivo, porém, você tem que se atentar também a esse símbolozinho cinza que tem perto do botão de executar,
que diz se você quantos blocos restam. Nesse caso, como a gente colocou a quantidade exata que é necessária, ele diz que restam 0 blocos. Mas se, por exemplo, para resolver um problema você necessita de 4 blocos e só colocou 3, vai ficar lá, resta um bloco. Então, é um ponto bem interessante também, uma dica importante. Então, é aqui a partir do nível 6 do labirinto, que a gente vai começar a ver também os conceitos de condicionais, que eu dei uma explicaçãozinha mais por cima no início da apresentação da plataforma. E nesse caso, as condicionais, elas vão servir para você não traçar caminhos errados. Por exemplo, colocar o boneco só para ir para frente, sendo que não tem, vai chegar um momento que não tem caminho para frente, ele vai ter que virar para alguma direção. Então, a gente vai usar também a repetição, comando de repetição. E o primeiro passo que ele vai fazer é avançar, né, no caminho dele, e aí que entra a condicional. Se a gente repetir do jeito que está aí montado esse bloco, ele vai repetir até o caminho final. Porém, a gente vê que chegar nessa parte ele tem que virar para concluir. Então, vamos executar para a gente ver que quando chegar aqui ele vira, então não tem nem como ele repetir até o objetivo final. Aí a gente vai utilizar a condicional. Pode encaixar, vamos encaixar ela abaixo do comando avançar. E a gente diz que se tiver, nesse caso, um caminho à direita, ele vire à esquerda. Um caminho à esquerda, vire à esquerda, perdão. Então, ele vai avançar. Quando tiver um caminho à esquerda, ele vira, a repetição vai voltar. Então, avança, se tiver caminho, vira novamente. E a gente vê que ele vai soltando como se fossem umas ondinhas ao longo do caminho, que é para realmente ver se tem caminho para virar. Mais uma vez aqui o nosso códigozinho, a gente vê que ele utiliza, né, o while, que o while, no caso, é a estrutura de repetição, e utiliza o if, que é a condição, né, se. Então, e também a gente tem a condicional se, né? E temos o se e o se não, que seria, no caso, o if e o else, trazendo para a linguagem da programação. No jogo Pássaro, a gente vai poder utilizar essa funcionalidade da programação. Então, o objetivo é levar o pássaro até o ninho, porém, se tiver uma minhoca no caminho, ele vai ter que passar, tracejar ali uma rota que passe por essa minhoca para ele pegá-la, né? Então, nesse caso, a gente vai montar o nosso bloco e dizer, se não tem minhocas, ele faz uma coisa que é só seguir o caminho, então, vira ali para uma direção, nesse caso, é uma direção de 0 graus, né? E se não, que no caso, se não é se tiver minhoca, né? Ele faz o caminho, mas quando tiver, ele faz um caminho que passe pela minhoca para pegar, que nesse caso seriam os 90 graus. Então, a gente executa e vê que ele traceja o caminho dele, como tem a minhoquinha, ele pega e pousa no ninho. Aí aqui a gente vê, né, o que eu falei, que é o if e o else, são conceitos bastante importantes da programação. Eles são utilizados desde níveis mais básicos ali de aprendizagem até códigos importantes de diversas áreas. Então, é muito interessante ter noção desse conceito também. E nesse joguinho, o Pássaro ele vai explorar tanto esses conceitos de estruturas condicionais, de estrutura de decisão, né, condicionais, quanto a questão da matemática, de ângulos, você vai ter que ter uma noção ali, uma percepção muito boa do ângulo que ele tem que fazer, do ângulo que ele tem que virar para completar o caminho. Então, pessoal, estamos chegando ao fim dessa aula, né, do nosso módulo 2 da programação por blocos.
E nós vamos deixar aqui os links dos jogos da plataforma Blockly, bem como a gente tem acima também os links da plataforma code.org. É muito interessante que vocês pratiquem. A gente aqui não explorou todos os jogos, todas as possibilidades que essas plataformas nos oferecem, porque o vídeo ia ficar muito extenso, né? E a gente sabe que acaba ficando cansativo. Então, a gente quis trazer aqui só uma visão geral do que é cada plataforma, do que são os joguinhos e de como eles são importantes para a aprendizagem. É muito importante que esses joguinhos sejam introduzidos desde as fases iniciais. A gente sabe que alguns são mais complicadinhos, né? Principalmente na plataforma Blockly, porque vai explorar ali conceitos mais complicados, mas os que são mais simples já dão para irem sendo introduzidos ali na aprendizagem dos discentes, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam utilizar esses conhecimentos, que vocês pratiquem bastante para ter uma noção e para que a gente possa formar estudantes que estejam atualizados e que tenham noção do cenário que a gente vive, das coisas que a gente utiliza atualmente. E é isso, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tenham um bom dia.